Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E, como sempre, nesse período atípico de pandemia, a gente sempre tem trazido para vocês profissionais da área do direito, pessoas que têm alguma coisa nova para dizer para nós todos que estamos aqui confinados muitas vezes, né? A gente está trabalhando home office, enfim. E hoje, a gente está trazendo hoje, para bater um papo conosco, o doutor Marcelo Pedrosa de Andrade Figueira, ele que é presidente da Comissão sobre Aspectos Jurídicos do Empreendedorismo e das Startups, aqui da nossa OAB do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar aqui de vários assuntos aqui, que com certeza vão ser de grande interesse, porque a tecnologia está nos propondo o tempo todo novos desafios. E o novo empreendedor, alguém que está querendo fazer alguma coisa relacionada à tecnologia, tem que ter atenção em várias áreas do direito. Então, vamos conversar aqui com o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. E eu te começo a perguntar como é que essa situação de startup, do empreendedorismo, que pé que essa situação está no nosso país hoje, que tipo de preocupação o advogado deve ter? Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar dessa edição do OAB Debate. É um programa extremamente importante para todos os advogados que podem se atualizar e podem minimamente se atualizar e podem também tentar entender um pouco melhor as outras áreas do direito onde eles não têm profundo conhecimento. Especificamente na área das startups, no ecossistema das startups, é inegável que é um ambiente muito novo para todo mundo. É um ambiente tanto de trabalho quanto de convívio social. Assim. As grandes transformações que as startups e a tecnologia, principalmente, têm trazido à nossa sociedade, na nossa atualidade, tem nos gerado inúmeros debates, riquíssimos debates, que a gente tem que, como advogados, a gente tem que ter a capacidade de enfrentar, tem que ter a reflexão necessária e tem que ter o conhecimento necessário também para poder enquadrar melhor a questão, endereçar de uma forma mais positiva e mais justa e mais humana. Eu acho que é um ambiente de debate e de trabalho extremamente relevante. E como é que anda o empreendedorismo aqui no Brasil em termos de crescimento? O brasileiro é um empreendedor, isso tem feito surgir várias demandas jurídicas, enfim, como é que está a situação hoje? Mesmo nesse período de crise, o que a gente tem como fotografia do momento que a gente vive? É difícil cair é difícil falar sobre isso sem cair no clichê. Eu não gosto muito de clichês, mas o brasileiro é um empreendedor nato. O brasileiro ele tem uma capacidade de enfrentar as dificuldades, ser sempre positivo, ser sempre otimista, enfrentar as situações e as adversidades da vida dele de uma forma muito diferente dos outros países do mundo. Então, a gente vive num país com uma desigualdade enorme, com graves problemas de educação, graves problemas de saúde, principalmente durante a pandemia, mas o brasileiro em si, ele sempre acredita e sempre vai à luta e consegue. Então, são características básicas extremamente importantes e inerentes a todo empreendedor. Então, um empreendedor que quer resolver problemas, que quer ter soluções inovadoras e que quer avançar, né, trabalhar e melhorar a vida comum, a vida de todos, ele tem imprescindivelmente que ter essas características. Ele tem que ser positivo, ele tem que ter a capacidade de engajar os seus, né? E a sua equipe, e ele vai se tornar, o brasileiro tem essas características de ter a capacidade de ser um bom empreendedor. É natural ao brasileiro. Mas a gente tem um ambiente regulatório ainda muito incipiente, ainda muito difícil. Então, a gente pode falar sobre burocracia brasileira, é uma das piores do mundo. Assim. Tem
rankings onde o Brasil está lá na 100ª, 50ª posição, enfim, tá na rabeira ali junto com Zâmbia, com Guiné-Bissau, enfim, sobre burocracia. Então, ranking de fazer negócio. O Brasil é um país complicado. Isso gera boa característica brasileira, mas, por outro lado, gera dificuldade de você conseguir empreender. Doutor Marcelo, do ponto de vista... desculpa interromper, mas é que eu acho interessante, eu acho oportuno colocar a seguinte questão. E o advogado, ele também se enquadra nesse contexto? O advogado é um empreendedor ou ele é alguém um profissional que deve aguardar a demanda, ele deve ser provocado? Esse universo interessa para o advogado em que medida? Olha, eu costumo falar que o empreendedorismo e as startups, eles têm, de um lado, uma área de trabalho, um segmento do setor econômico e logo uma área de trabalho, e, de outro lado, ele empresta ferramentas ao desenvolvimento do advogado. Então, a gente tem no Brasil por volta de quase 1.300.000 advogados. Todo advogado, por natureza, é empreendedor. É um mercado extremamente concorrido, e se você não for empreendedor, não buscar o seu cliente, não ir atrás, não conversar, não gerar debate, não gerar novas ideias, não gerar interação, você não consegue se desenvolver na sua profissão. Hoje em dia, o mundo exige esse tipo de comportamento, essa soft skill, de você ter empatia, de você congregar pessoas, de você fazer tudo isso para gerar, não só para gerar negócios, para gerar soluções, gerar riqueza, gerar soluções, enfim, para tudo. Uhum. Bom, agora eu queria falar de aspectos mais objetivos, né? Alguém que está querendo abrir uma startup, está entrando nesse universo, e busca um advogado, esse advogado tem que ter que tipo de especialização? Qual o tipo de ferramentas que esse advogado deve ter para poder entender esse universo e dar uma boa assessoria? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque não foge. As pessoas ainda têm um pouco medo da tecnologia, que a tecnologia pode causar. É normal você pensar em redução no número de empregos, porque é a consequência, mas ao mesmo tempo que você reduz, você abre números outros. Então, a sociedade se adapta. Mas, especificamente no ramo das startups e empreendedorismo, no ecossistema, não é muito diferente do que acontece nas outras áreas. Você, para resolver um problema de incorporação imobiliária, você tem que ter um conhecimento mínimo de contratos, obviamente, de direitos reais, tem que ter conhecimento mínimo de relações trabalhistas, de obrigações tributárias, que tem um regime especial, você tem que ter, enfim, patrimônio de afetação também. A sua atividade é muito mais moldada para o seu cliente, conhecer as necessidades do seu cliente, do que você ser especialista naquela área específica. Porque para o cliente, ele só vai procurar o grande especialista se ele tiver um problema que só o grande especialista vai resolver. Então, para você conseguir atender aquele cliente, você não precisa ser um mestre em direito do trabalho, grande especialista, mas você tem que ter conhecimento mínimo em direito do trabalho, em tributário, em direito penal, em contratos, em direitos reais, enfim, em direito civil, e uma série de gamas, uma gama enorme de disciplinas do direito que afetam especificamente aquele cliente. Então, por exemplo, como startup, a gente está agora uma grande discussão no projeto de marco legal da startup, que a gente pode falar daqui a pouco, sobre as stock options. As startups, em geral, elas não têm recursos suficientes para competir com as grandes empresas. Então, qual que é a forma que ela tem de captar os bons cérebros? Ela dá participação. Se aquele projeto for engajado, aquela pessoa que ele conseguiu atrair, aquela pessoa, ela ganha uma participação acreditando no projeto bem organizado, bem desenvolvido, que aquele projeto vai avançar. É a maneira de você trazer aquela pessoa. Uma promessa futura de trabalho e sucesso. Acontece que o desculpa, no projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados,
as stock options estavam sendo enquadradas para startups como remuneração no primeiro momento. Ou seja, era uma opção de compra futura de cotas ou ações, uma participação societária a um preço pré-fixado, que o governo entendia como remuneração. Só nisso você já coloca uma carga fiscal, uma carga tributária em cima desse prêmio gigantesca. Então, é uma medida que inviabilizava, em tese, tinha grande possibilidade de inviabilizar todo o mercado de desenvolvimento, porque você não ia conseguir mais atrair cérebros. Ia ficar muito caro você atrair e competir com as grandes empresas. Agora, no projeto de lei que foi aprovado no Senado, essa parte caiu das stock options. Está em aberto, não tem nada substituindo, mas pelo menos a parte negativa caiu. Desculpa, doutor Marcelo, que falhou um pouquinho. Como é que é o nome da expressão que o senhor usou agora, que caiu? Hein? Opção de compra de ação, stock options. É opção de compra de ação, é o termo em inglês muito conhecido no meio, mas na verdade, não é uma opção de compra de participação societária no momento futuro. Então, eu quero, José, dar para um projeto, mas eu não tenho dinheiro para pagar um salário bom para você. Eu falo, olha, eu consigo pagar menos, mas eu te dou uma opção de comprar daqui a 2 anos, se tudo der certo, uma participação societária a um preço pré-fixado baixinho aqui. Então, você vai virar sócio da empresa, pagando um pouquinho e adquirindo um patrimônio que vale muito mais lá na frente. É a maneira de você conseguir atrair bons cérebros, boas pessoas para o mercado. Sim, como a gente aprende no direito civil, né? Aquilo que não é vedado, você pode contratualizar, né? Então, quer dizer, a imaginação aí, ela ajuda muito. A imaginação, a experiência e o conhecimento, né? Da pessoa não enveredar, de repente, num contrato, de fazer uma assunção de uma obrigação trabalhista, por exemplo, né? Exatamente. Acho que, na prática, uma boa startup, né, um bom gestor, um bom empreendedor, ele vai procurar advogados que saibam, olha só, eu sei fazer um contrato de stock options. Como é que eu vou fugir da obrigação trabalhista, da natureza trabalhista desse instituto? Aí ele vai olhar os precedentes do CARF, ele vai olhar a jurisprudência e vai olhar do TST, do STJ, mas ele está transitando em várias áreas ao mesmo tempo, com um instituto só. Por isso, essa multidisciplinariedade do setor é um grande desafio para o advogado que milita na área, que quer trabalhar nessa área. E o que está acontecendo fora do Brasil em relação aos contratos serve de base para a gente aplicar os modelos de fora aqui dentro também? Olha, a gente tem, como eu falei, uma grande dificuldade de regulação em geral de todo o nosso sistema. A burocracia e a regulação são problemas que o brasileiro, em geral, enfrenta. O mundo inteiro já seguiu para esse tipo de contrato não ser considerado remuneração. Então, enquanto a gente pode falar de países como a Estônia, como Estados Unidos, os principais da Europa, enfim, Austrália, China, todos eles entendem essa operação como essencial para o desenvolvimento da atividade econômica. Existe uma guerra de países, onde o Brasil ainda está pensando em tributar a 20% isso. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, contratualmente, infinitamente mais barato, você tirar do Brasil e dar uma opção numa empresa holding fora do Brasil, que vai ser regulada conforme as regras daquele país, para um investidor aqui, do que você fazer aqui no Brasil. Então, na prática, assim, é uma regulação burra. Todo mundo que tem mínimas condições vai acabar tirando do Brasil essa operação. Aqui no Brasil eu tenho 20%, lá fora eu tenho 0%. Qual a opção que eu tenho? Eu vou fazer lá fora, óbvio. Isso acaba inibindo até a iniciativa, né, do empreendedor, né? Você acaba não tendo muita liberdade jurídica, vamos dizer assim, né? E como é que esse assunto
ou essas preocupações estão sendo tratadas do ponto de vista legislativo? A gente precisa de uma norma que regulamente isso tudo que a gente está falando, ou se a gente pegar os retalhos que tem na legislação, a gente consegue dar conta de ajudar o empreendedor a ele resolver a vida dele? Olha, a norma é sempre bem-vinda porque a norma dá segurança jurídica ao segmento da sociedade, ao segmento econômico, setor econômico. Então, uma norma é sempre bem-vinda. A gente teve o Marco Civil da Internet, a gente teve agora, mais recente, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que seguiu o modelo adotado na Europa, e agora a gente está debatendo o marco legal das startups. O projeto foi aprovado na Câmara, como eu falei, na Câmara dos Deputados. Agora o projeto foi aprovado no Senado com alterações, especificamente. A gente vive num país enorme, com uma diversidade de costumes muito grande. É extremamente difícil você aprovar um projeto de lei no Brasil. É muito complicado, porque você tem debates pessoas com interesses, não com interesses, mas com necessidades regionais muito grandes. Então, aprovar uma lei comum para um país inteiro, continental, tamanho continental como é o Brasil, é complicado. Uhum. Então, você não pode pensar... Eu reconheço todo o trabalho desenvolvido pelo senador Carlos Portinho, enquanto relator no Senado Federal do Marco Legal, e do deputado Vinícius Poit, como relator na Câmara dos Deputados, que isso é um trabalho de consenso, não é um trabalho é um diálogo, é difícil. Aprovar uma lei no Brasil, a gente sabe que é muito difícil, é um processo legislativo demorado, mas é extremamente necessário que a gente tenha um marco legal para dar segurança jurídica ao setor. Uhum. Então, o projeto, especificamente, a OAB, através do presidente Luciano e eu, pela comissão, a gente teve a oportunidade de receber o senador Carlos Portinho, que realizou a consulta pública do projeto de lei do Marco Legal das Startups no plenário Evandro Luiz e Silva, na nossa sede, e que contou com a participação de uma série de pessoas importantes, de entidades do ecossistema das startups, e foi um debate riquíssimo. Todos apresentaram muitas sugestões, colocaram a necessidade e os interesses do ecossistema, como é que funcionaria melhor para a gente, tá? E dentro de um acordo político eles conseguiram levar esses assuntos à aprovação no Senado Federal com alguns ajustes. O projeto agora volta para a Câmara. Se a Câmara aprovar as alterações, ou vai aprovar ou recusar as alterações e vai mandar a sanção do presidente. A gente espera que isso seja feito com a maior brevidade possível para a gente ter um marco legal mínimo que dê segurança jurídica e depois a gente comece um outro debate sobre alteração, sobre melhoria. A gente acredita que no Brasil, assim, as coisas demoram ainda para a gente, pelo nosso sistema de organização jurídica, as coisas demoram a ganhar uma segurança jurídica que dependem de uma validade de um tribunal. Não é uma coisa, apesar de ter a lei é sempre um pouco questionada e a gente vai terminar no tribunal. Então, quanto antes isso acontecer, melhor. A gente pode dizer que, quando a gente fala de startup, nós estamos falando de um monstro, no bom sentido, um monstro vivo, porque ele vai se desenvolvendo e isso vai criando novas demandas, né? Por exemplo, uma coisa é alguém que cria uma ferramenta de internet, enfim, começa com a empresa, com uma iniciativa com poucas pessoas. Mas, na medida que isso vai ganhando corpo, isso vai ganhando a necessidade de você ter espaços físicos, você ter estrutura, isso certamente vai gerando novas demandas, né? Ou eu estou errado? Não, certíssimo. Acho que sempre na vida, assim, você vai crescendo, você vai surgindo, abrem-se novas oportunidades e você tem novas demandas. E a demanda vai envolver a contratação de uma pessoa, como stock options, como falamos, mas como também a gente falar de Living Labs, por exemplo, que é uma área da cidade onde a prefeitura pode muito bem dizer que o que determinar regras prévias, onde
aprovar um projeto experimental e a gente vai experimentar sobre carro autônomo naquele bairro, vai experimentar sobre tecnologias de iluminação pública, de saneamento específicas, mas como teste. Se alguma coisa de grave acontecer, você já está regulado anteriormente como é que vai funcionar, mas são novidades e experimentos que a gente pode levar a determinada área específica que hoje, em tese, você não poderia. Então, você tem a participação do poder público, você tem a participação da sociedade e de uma nova, introduzindo novas tecnologias no convívio social. Isso é extremamente interessante e sempre vão gerar novas oportunidades, novas demandas, como você comentou. Bom, as faculdades de Direito não estão nem sonhando ainda em se debruçar sobre essa temática, né? Porque é uma questão muito nova. Eu, na faculdade, nem... Isso passou longe. Tem alguma... Você tem algum conhecimento se as grades curriculares estão preocupadas com esse desenvolvimento, ou isso é uma pós-graduação, é uma especialização que o advogado tem que buscar? Acho que esse é um ramo do direito muito específico. Quando a pessoa, aí é opinião pessoal, ela tem que aprender um pouco sobre direito do trabalho, ela tem que aprender um pouco sobre direito civil, ela tem que ter um conhecimento geral, o advogado, mas o estudante de direito, ele tem que ter um conhecimento geral para escolher a sua área. Então, eu vejo ainda as startups como uma eletiva, que se ele tiver interesse, ele vai fazer eletiva, vai se aprofundar nas outras áreas, vai ter uma boa base, que é fundamental todo estudante, todo advogado ter uma excelente base para poder trabalhar, vai ter uma boa base, depois ele vai se especificar no ramo e no segmento que ele escolher. Mas, assim, sem dúvida, a gente já vê algumas eletivas, de fato, nas faculdades, algumas matérias eletivas, e você tem especializações muito boas na área. Enfim, no Brasil, nas capitais, você já vê isso. Uhum. E deve ter muito jovem advogado pensando em criar ferramentas também para o nosso meio, né? Deve ter muita gente com a cabeça aí a mil, né, doutor Marcelo? Não, sem dúvida, assim, acho que o jovem brasileiro, o brasileiro é empreendedor nato, né? Voltando ao estímulo do jovem brasileiro, é empreendedor nato e com mais vontade. Então, com mais vontade, mais tempo, mais liberdade, você vê as novas tecnologias estão impactando muito o direito. Um grande exemplo é você pegar ontem, parece, anteontem, o STF anunciou que 100% da disponibilidade recursal vai ser feita eletronicamente. Uhum. Então, olha o impacto que isso causa em todos nós advogados. Sim, perfeito. Doutor Marcelo, sim, pode concluir, doutor Marcelo. Então, questão de feriado local, quem trabalha com um pouquinho de contencioso sabe que assim, os tribunais superiores eles funcionam para não admitir os recursos. Então, tem a prova do feriado local, o recolhimento de custas, questões pontuais, né? A cópia do antigamente, hoje em dia é eletrônico, antigamente a cópia do processo não está legível. Uhum. Esse cuidado tem que ter, que hoje quem vai olhar isso é um robô, não é mais uma pessoa. Perfeito, perfeito. Olha, doutor Marcelo Pedrosa Andrade Figueira, que é o presidente da nossa Comissão de Aspectos Jurídicos do Empreendedorismo e das Startups. Olha, muito obrigado. Foi muito interessante, eu aprendi bastante com o nosso papo aqui, eu ainda sou analógico, né? Estou entrando no mundo digital a duras penas, né? Mas é muito legal a gente poder compartilhar com os nossos colegas aí essas informações e atiçar a curiosidade e também motivar as pessoas também a entrarem nesse universo, né? Mais uma vez, muito obrigado. E você, colega advogado, se quiser entrar em contato com a gente, mande seus comentários, acompanhe os nossos programas pelo site da OAB, da CAARG, no YouTube. Nós estamos aí. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu agradeço, doutor José, foi um ótimo papo, à sua disposição, mas eu tenho que só corrigir uma fala sua, porque você não é nem um pouco analógico, você é advogado, você é muito digital, porque a gente tem telefone celular, a gente recebe os trabalhos e manda notificação por WhatsApp. Então, todo mundo, o meio digital já entrou no nosso convívio. A nossa ferramenta aqui, né? A nossa própria ferramenta aqui, né? Então, a gente se adapta, a capacidade humana de se adaptar às novas tecnologias é imensa, e isso vem acontecendo muito sem a gente perceber. Então, é natural, a gente tem que estar pronto, adaptado para conversar sobre essa novidade social que a gente
está encontrando. Então, Marcelo, obrigado mais uma vez e até o nosso próximo papo. Um abraço.